Vinde, precioso, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, ouvinte. Que Deus continua multiplicando a saúde, que Deus continua multiplicando teus conhecimentos, suas fé. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu desejo isso. Não deixa de pedir, fazer o seu pedido no final da programação, que aqui estamos, orando ao Senhor Jesus Cristo a teu favor. Teve um homem que ele trabalhava no braço do mar, e o serviço dele era puxar uma alavanca. Quando ele puxava essa alavanca, a ponte subia e a ponte abaixava. É aquela ponte controlada a engrenagem, que ela sobe e desce. Quando ela descia, passava o trem. Quando ela subia, passava o navio debaixo. Então aquela ponte era a ponte do trem. Então o navio parava quando o trem ia passar, e depois que o trem passava, ele puxava uma alavanca e a ponte subia e o navio passava debaixo. Era o serviço dele. Ele sabia o horário que o trem vinha, era tudo organizado, programado. Então ele trabalhava tranquilamente ali, sem acidente, sem problema, porque não tinha nada extra, nada de surpresa, tudo era controlado por horário. E ele era feliz nesse emprego, ganhava o seu salário, o seu sustento. Mas ele tinha um menino de uns 8 anos de idade, e o filho falava: pai, leva um dia para ver onde o senhor trabalha. Aí o pai falou: um dia eu te levo, filho. Um dia o pai vai levar você. E chegou esse dia. Falou assim: filho, é hoje que eu vou levar você para ver aonde eu trabalho. Ah, o filho se alegrou. Era um desejo. E ele viu onde o pai trabalhava, porque o pai sempre falava que gostava do serviço, e que a linha baixava, o trem passava, ou melhor, a ponte baixava, o trem passava, a ponte subia, o navio passava debaixo. O menino se interessou de ver até um serviço de sabedoria, uma mecânica bem bolada pela ciência, e o menino falou: eu quero ver essa ponte subir, essa ponte descer, e tudo em horário programado, pai. Gostaria de ver. O menino de 8 anos já começa a despertar a curiosidade mecânica. E foi com o pai. E chegou, o pai mostrou a gabina onde ele trabalhava, a alavanca, onde ele puxava, e a engrenagem começava a rodar e a ponte baixava, erguia. Ficou encantado de ver o trabalho do pai. E aí o pai falou: filho, fica aqui, que é hora do trem passar. E o pai, conversando com o filho, ele esqueceu um pouco do horário do trem. Ele ficou intertido com o filho, mostrando uma coisa, mostrando outra, mostrando o navio. Esqueceu do horário do trem. E falou: filho, fica aqui que o pai vai correr ali, puxar a alavanca. Tinha que subir uma escada para puxar a alavanca. E quando o pai puxar a alavanca, a ponte vai descer, e você fica olhando a ponte descer. Aí você vai ver que o trem vai passar.
O menino falou, então vai, pai. Mas no pai, o menino não conhecia, e viu o barulho da ponte, barulho do trem vindo, assustou e correu atrás do pai. No correr atrás do pai, ele escorregou e caiu dentro da engrenagem e não conseguia sair. O pai, com a mão na alavanca, falou, se eu puxo a alavanca, a engrenagem moe ele. Se eu não puxo a alavanca, o trem cai no mar. O que eu faço agora? Salvo meu filho? Ou o trem com os passageiros tudo se perde? Ou eu salvo o trem com os passageiros e perco meu filho? Eu tenho que perder alguma coisa aqui. E ele olhou aquele trem vindo, com aqueles vagões de passageiro, pai, mãe, criança dentro daquele trem. Ele falou, vou perder meus filhos e salvar o trem. E fechou o olho e puxou a alavanca. E conforme a engrenagem ia descendo a ponte, o menino ia ficando moído. E quando a ponte acabou de descer, o trem começou a passar por coisa de minuto. E ele olhou seu filho totalmente moído. E o trem passando. E ele olhou no seu filho moído e olhou para o trem. E no trem as pessoas estavam rindo, lendo jornal, comendo lanche, tomando o seu refrigerante, e outro brincando. E ele falou, enquanto meu filho está moído, as pessoas lêem jornal, as pessoas com pareio no ouvido ouvindo música, outro rindo, enquanto eu choro de ver meu filho moído. Para outro rir, outros das gargalhadas. Eles não veem que eu estou sofrendo. Ele não consegue ver lá na engrenagem meu filho moído. E o trem foi-se embora. Ouvinte, não é esse o quadro do Senhor Jesus Cristo? Que Deus teve um momento cruciais que Deus pensou, o que eu faço? Eu mato meu filho Jesus na engrenagem do Calvário? Ou eu deixo o mundo cair dentro do abismo? O que eu faço? Deus chegou nessas condições. O que eu faço? Salvo meu filho e deixo o mundo perder? Ou eu salvo o mundo e moio o meu filho? Em Isaías 53 está escrito que Deus moeu Jesus. Isaías 53, que ele levou as nossas transgressões e foi moído pelos nossos pecados, moído. E no mesmo Isaías 53 fala, e Deus agradou de moer seu filho. Moeu Jesus, os açoites romanos, moeu seu filho com a cruz pesadas, carne saía do seu joelho, sua costela parecia os ossos. Moeu seu filho para o mundo ler jornal, para o mundo fazer noitadas, para o mundo viver só na base de festas, mais festas.
moeu o seu filho, e agora ele olha o Calvário onde o seu filho foi moído. E olha o mundo que ele salvou, e não vê outra coisa a não ser festa, mais festa. Alegria, mas não é alegria de salvação. É alegria promovidas por bebedeiras, por drogas, hábitos sujos. Como que Deus fica quando ele olha o Calvário, seu filho sendo moído, açoitado? Ele olha o mundo que ele salvou, que ele podia falar: perca o mundo, mas eu não moio meu filho. Ele podia tomar essa decisão. Deixa o mundo cair no abismo, mas eu não vou colocar meu filho aos açoites. Eu não vou colocar meu filho à humilhação. Porque eu vi as fotografias de Jesus no Calvário, no crucifixo, é desenhado com pano. Mas a Bíblia diz que ele foi completamente nu, perante a sua mãe, perante as pessoas, carregando a cruz, completamente nu. Que humilhação para um rapaz de 33 anos. Que humilhação. Tudo isso Deus permitiu para salvar eu e salvar você. E o que nós faz? Fica em casa dia de culto, não adora a Deus. E o que nós faz com a tão grande salvação que Deus nos salvou? E o que nós faz com o sacrifício de Jesus feito por nós? O que nós faz com o sofrimento do Filho de Deus? Foi em vão? Ele sofreu à toa? Eu creio que não. Eu posso falar: ó Deus, o Senhor entregou seu Filho para a engrenagem do inferno, para ser moído. Mas eu valorizo isso. Eu valorizo isso, entregando a minha vida nas tuas mãos, entregando meus tempos para te adorar, entregando meus domingos para ir na igreja, levantar minhas mãos e dizer: louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua bondade. Louvado seja o Senhor por sem medida derramar o teu amor à terra. Porque a tua palavra diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo, que o Senhor amou o mundo, Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Oh Deus, obrigado. Obrigado por o Senhor pensar em mim. O Senhor viu eu, e o Senhor viu que na minha caminhada eu ia ser jogado no inferno. Mas o Senhor desceu a ponte. O Senhor desceu a ponte da salvação. O Senhor desceu essa ponte chamada Jesus Cristo, para cruzar o abismo que nós não conseguia passar da terra para o céu, porque era um abismo. Mas esse abismo foi cruzado com essa ponte chamado Senhor Jesus Cristo, que Paulo disse: só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. O Senhor viu a caminhada do mundo e era direto para o abismo. Mas o Senhor desceu a ponte.
A ponte foi descida do céu para a terra, mas a alavanca da misericórdia foi puxada, e a ponte desceu, e nós passamos para o outro lado, que é o céu. Mas teu filho teve que ser moído, ele teve que ser entregue nas mãos dos demônios, como aquele boi velho foi entregue para as piranhas, para que a boiada livremente escapasse. Oh Deus, e o que nós faz? Como aquele pai vendo o filho moído, olhando no trem passando, e não via outra coisa a não ser as pessoas rindo, lendo jornal, brincando. E não é isso que Deus está vendo. Olha para um lado, vê o sofrimento de Jesus, e olha para o mundo, o que ele vê? Carnaval. O que ele vê? Jogatinas. O que ele vê? Jogos mais jogos. Alegria mais alegria. O que ele vê? Milhões e milhões gastos em festas, carnavais, enquanto o hospital não tem lugar para enfermos, e a cama está nos corredores, porque não tem cama para socorrer os enfermos. Falta médico, falta remédio, falta assistência, falta tudo. Quando se trata de amor, está carente. Quando se fala de festa, tem de sobra. Mas quando fala de amor, sentimento, o humano com o humano, não tem mais. Os pobres mendigos que dormem na praça tem uma equipe de homens para queimá-los, jogar gasolina e queimá-los. Esse é o mundo que Deus salvou. Esse é o mundo que Deus moeu seu filho por ele. Será que valeu a pena? Será que o que Deus fez, ele pode falar hoje, valeu a pena eu moer meu filho? Será? Mas disse Paulo, nós somos o troféu do Calvário. Se o pé de laranja não encheu, pelo menos ele deu umas, pelo menos ele produziu. Se o Calvário não encheu o céu de alma, mas pelo menos ele tem mandado ali uns frutos para Deus, tem mandado ali umas laranjas para Deus, e eu sou um, e você pode ser outro. O que Deus fez por você, e o que Deus faz por você, está valendo a pena? Está valendo a pena ele mandar o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo em Atos, capítulo 2? Valeu a pena Deus dar atenção para mim, para você? Deus viu que a nossa caminhada não tinha outro destino a não ser o abismo do inferno. Todos nós condenados ao inferno, sem exceção nenhuma. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala, quando Deus olhou para a terra, não tinha um justo sequer. Todos os pés eram ligeiros para derramar sangue. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. O pé de todos eram ligeiros para derramar sangue. Foi quando ele olhou ao seu filho e falou, há uma solução, há um meio, é a morte do meu filho. Vou entregar ele para as piranhas, vou entregar ele para os açoites, vou entregar ele para ser moído na engrenagem, mas vou salvar o mundo. E assim fez.
Deus não poupou seu filho para poupar nós. Deus deixou seu filho transformado para deixar nós bonitos. Deus colocou todo o pecado em cima do seu filho para largar nós livres, como um pássaro voar às alturas. Deus fez com que seu filho fosse amaldiçoado no Calvário, porque a Bíblia disse: maldito todo aquele que for pendurado no Calvário. E ele se tornou maldito para nós ser abençoados ou benditos. Mas a pergunta é essa: o que nós está fazendo com essa tão grande salvação? Qual é que é o nosso comportamento? Será que nós valorizamos isso? Será que nós damos valor pelo que Deus fez por nós? Será? Será que nós dá valor pela vida que temos? Será que nós valorizamos o tempo de vida que nós está vivendo? Quanto acidente, guerra, terremotos, vulcão, morte mais morte. O jornal anuncia, a televisão mostra que é 60 aqui, é 100 lá. A cadeia não cabe mais gente, o hospital não cabe mais gente, a casa de recuperação não cabe mais gente, a farmácia não cabe mais gente, remédios, mais remédios. Há mais remédio nos lares do que alimento. Praga mais pragas, tristeza mais tristeza, de mãe, de pai, filho, que vê sangue derramando, doença tomando conta, miséria por todo lado. O amor tem acabado. E há pouco que ainda conserva, pela graça de Deus, esse amor no seu coração, e isso é em gota, nem não é em oceano, gota de amor, ainda que tenha essa gota. Como disse os antigos, se não tem chuva, é melhor goteirar. E nós não temos aquele grande amor, mas temos ainda uma gota. Com essa gota estamos nós vivendo, porque Jesus disse: o amor de muito se esfriará. E apóstolo Paulo, falando desse dia que nós estamos vivendo, ele disse: no último dia haverá dia trabalhoso, os homens serão amantes de si próprio. Amante de si própria é a pessoa que só ama ela e não ama mais ninguém. Se eu estou com a barriga cheia, se vira os outros. Se eu tenho cama para dormir, que dorme na rua os outros. Amante de si mesmo. Se eu comi, se a panela não tem mais comida, mas eu cheguei na frente e comi. Se vira quem não comeu. E assim o apóstolo Paulo disse que o mundo ia chegar. O pão não ia ser mais repartido. O cobertor não ia ser mais rasgado no meio para dividir. Não. Como fez Martim, quando esse era um soldado, isso é lá no ano 300, lá atrás, e ele viu um mendigo encolhido e ficando congelado com o frio. E Martim falou assim: o que eu faço? E ele tinha uma capa de soldado. Ele falou assim: se eu der a capa para ele, eu que vou morrer congelado. E se eu ficar com a capa, é ele que vai morrer congelado. O que eu faço? Ele pegou a sua espada, que aquele tempo era tempo da espada. Ele rasgou a capa no meio e ele embrulhou o mendigo e foi embora com a metade da capa.
E quando ele entrou no quarto dele para orar, que ele ajoelhou, e ele abriu o olho, ele viu Jesus envolto na meia capa dele. Foi aí que ele se converteu a um grande cristão do passado e se tornou mensageiro de Deus. Oh, mas isso tem acabado. Dividir capa com mendigo? É bem fácil tirar ainda o pouco que o mendigo tem. O mundo tem chegado nesse lugar e não tem como evitar, porque é profecia. E o que Deus profetizou cumprirá, porque ele disse a Ezequiel: o que tu vês, Ezequiel? Ou seja, Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amêndoa. Tu veste bem, porque fiel sou eu a minha palavra para cumpri-la. E há uma profecia sobre nós nesse último dia, que ia surgir os avarentos, pessoa que não abre a mão para nada, pessoa que só pensa em construir, mas construir para Deus, não para si próprio. Construir, comprar, mas para abastecer a si mesmo. E aí Paulo vem e fala: o seu Deus é o ventre. Não é um Deus que enche o céu e a terra. O Deus que trabalha, o Deus que luta, não é para um Deus criador. É um Deus chamado ventre. É um Deus chamado estômago, que tudo que faz é para abastecer as travessas da mesa. É para melhorar o piso, é para melhorar o carro, mas não é para a glória de Deus. E aí, ouvinte precioso, ele disse mais, Paulo: no último dia há tempo trabalhosos para tudo, trabalhoso para pregar o Evangelho, falar de Deus. Hoje é trabalhoso. Já a lei já vem cercando, dizendo que nem igreja pode ter no meio da cidade mais. Tem que fazer no mato, porque os vizinhos não querem mais ser perturbados com o barulho dos hinos, mas pode ser com o do carnaval, mas pode ser com os desfiles dos homens, nem falo com os tipos de homens que faz suas caminhadas nas praças. Esses podem, esse tem direito. E eu estava vendo nesse coreto da Praça Barão, que canta aos domingos, canta. E uma vez nós fomos fazer um culto, e o policial chegou lá dizendo que tinha reclamação que nós estava cantando harto. Uma vez só que fomos. Vai, menino, vai. Divirta os seus divertimentos. Gozo das suas caras. Mas há um Deus vendo. Há um Deus parado, olhando o trem passar. O trem que ele salvou, o mundo que ele salvou, sem sequer se importar com Jesus, sem sequer se importar com o céu. E disse Paulo: os homens serão amantes de si próprio. E disse mais dele: o homem será avarento, incontinente. Você sabe o que é incontinente? Pessoa que não cumprimenta ninguém. Pessoa que passa por você e abaixa a cabeça. E quando passa por você, levanta de novo. Como que ela passou ao lado de um cavalo morto, um cachorro inchado de um acidente, é capaz que ela para olhar. Mas quando ela vê o separado, baixa a cabeça ou vira o rosto, como se viu ali um monte de podre. Assim está o mundo, incontinente. Ninguém quer falar um bom dia para ninguém, um boa tarde, um boa noite.
nem mesmo no lar. Acabou. Deus te abençoe, pai, vou dormir. E o pai fala, Deus te abençoe, filha, tenha um bom sono. Isso acabou. Isso virou história. Respeito. Bem pouco lugar tem. Agora, ouvinte, precioso ouvinte, eu não estou dizendo isso em zero, que tudo zerou. Não. Ainda há homem, ainda há mulher, ainda há moço e moça, crianças que têm ainda uma inclinação para Deus, que tem ainda aquele que possa pôr a cabeça para fora do trem e levantar a mão e dizer, obrigado, pai, obrigado. Nós passamos e tu perdeste teu filho, mas nós se salvamos. Obrigado, pai, obrigado. Sei que as tuas lágrimas é o meu sorriso. Sei que a tua tristeza é a minha alegria. Que a tua amargura por perder o filho é a minha doçura. E eu sei que tu perdeu um filho para ganhar milhões de almas. Trocasse um por milhões. Obrigado, pai. Eu agradeço não só com palavra, mas dou um obrigado com meu coração. Um obrigado com a minha vida. Um obrigado. Não somente aqui, numa estação de rádio dizendo obrigado, mas obrigado ao amanhecer, quando eu levanto da cama, dizer obrigado por mais uma noite. E obrigado por mais um dia para iniciar. Obrigado, pai, pela pasta de dente que eu vou escovar o dente. Obrigado por essa água que o senhor colocasse nessa torneira, que antigamente tinha que descer lá no rio com um barco de água, buscar uma água, ou cavar um poço profundo. Mas hoje o senhor deu sabedoria para o homem tratar da água e trazer dentro de casa, apanhar na minha torneira. Obrigado, pai. Obrigado pelo sabonete. Obrigado, Senhor. Obrigado pela luz elétrica, que antigamente eram os lampiões com querosene, que quando levantava cedo estava colari preto de tanto puxar aquele arco, com aquele carvão que a fumaça fazia da querosene. Obrigado, pai. Somente com um aperto de mão eu desligo e ligo a luz. Obrigado. Obrigado, pai, pela Bíblia, a qual ensina a respeitar-te, a qual ensina a ser cidadão. Obrigado pela Bíblia, que nós enquadra, que nós corrige e que faz de nós cidadão do céu. Obrigado, pai, pelos pregadores que o Senhor levanta para falar da tua grandeza. Obrigado, pai, pelos corações que o Senhor converte para receber o Senhor como um trono. Obrigado, pai, pelos lar que ainda aceita falar de ti, pelos lar que a porta ainda abre para um pregador entrar, sentar e falar da tua grandeza. Obrigado, pai, por um lar que ainda ouve louvor do Senhor. Obrigado, pai, por ter ainda pessoa que banha, cansado, troca a roupa, pega a Bíblia e fala para a família, vamos adorar a Deus. Como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do